Olá, pessoal. Então, o objetivo aqui vai ser apresentar alguns exercícios resolvidos para consolidar o conteúdo que foi dado na última semana sobre distância entre ponto e reta e equação da circunferência. Beleza? Para isso, eu peguei aqui, por exemplo, uma questãozinha do PISA e pronto. E aí, a questão diz o seguinte: considere a circunferência de equação cartesiana, aqui ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? E aqui eu já vou relembrar com vocês o seguinte: vocês devem lembrar que eu apresentei a equação da circunferência na sua forma reduzida da seguinte maneira, ó, o quadrado de x menos xc mais y menos yc, também o quadrado disso, é igual ao raio ao quadrado. E aí vale lembrar que isso aqui está na forma reduzida. Existe a forma geral e existe a forma reduzida, tá? Então, nesse sentido aqui, essa equação, ela pode ser reescrita da seguinte maneira: o quadrado de x menos zero mais o quadrado de y menos zero, isso é igual a 4, que é o quadrado de 2. E eu fiz assim para facilmente você identificar quem é o centro. Quem que é o centro? O centro é aquele ponto que tem coordenadas 0, 0. Tá bom? E o raio é aquele que mede 2 unidades de medida aqui, adotado. Tá joia? Então, com base nisso, eu já ganhei o centro e o raio, só olhando para a equação. E ele quer saber, ou seja, está pedindo para determinar equações cartesianas para as retas que passam por esse ponto aqui e que são tangentes à circunferência acima. E aí eu já marquei aqui o gabarito, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente pode chegar a essa resposta, da forma que, ao meu ver, é a mais simples. E, para isso, eu vou querer usar o GeoGebra para ilustrar essa situação, para falar um pouco de tangente e tangente à circunferência. Observe o seguinte: como aqui eu tenho centro e o raio 2 unidades, eu posso vir aqui, ó, e justamente, ó, como o centro é 0, 0, a origem, eu vou dizer que meu raio mede 2. Pronto, tenho isso, tá? Muito bem. Aí, o ponto P é aquele ponto que tem coordenadas x igual a 4, y igual a 0. X igual a 4 e y igual a 0 seria esse ponto aqui, ó. Beleza? Ó, 4, 0. E para saber, para visualizar as tangentes, e por que ele fala as tangentes? O que é tangente? Tangente é aquela reta que intersecta a curva, no caso, a circunferência aqui, em um só ponto, tá? Então, quando eu tenho intersectando em dois pontos, a gente chama de secante. Tá? E um ponto só, tangente. E aí, por que ele fala de as retas, né? Ele fala de as retas, por quê? Porque se eu visualizar isso aqui, as tangentes que passam por esse ponto, as tangentes da circunferência que passam por esse ponto aqui, vão aparecer duas. Ou seja, eu tenho dois pontos aqui, onde para cada um desses pontos vai passar uma reta, e além desses pontos, no ponto comum aqui. Então, essas são as tangentes. Beleza? A gente vai achar as equações dessas duas retas. Tá joia? Como que a gente vai achar? Para isso, eu vou primeiro pensar na fórmula que eu ensinei a vocês na última aula de distância de um ponto a uma reta. Claro, no caso, na aula, eu coloquei o ponto P como tendo coordenadas x0 e y0, se eu não me engano, e a reta R escrita na forma
AX mais BY mais C igual a zero, tá? Quando isso aqui acontece, a fórmula para calcular a distância de um ponto até a reta, ela vai ser assim, módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Observe que basta trocar aqui o X e o Y por X0, Y0, ou seja, as coordenadas do ponto P, tá? Muito bem. Mas o que eu quero argumentar com vocês? Eu quero argumentar o seguinte, olha, a reta escrita nessa equação, que a gente chama de equação geral da reta, ela tem essa fórmula para a distância. Se a gente pegar a equação da reta e reescrevê-la na forma reduzida, então vai aparecer o m e o n, que são os coeficientes angulares, angular e o linear. Então, a reta escrita assim, ela vai me dar uma outra fórmula ligeiramente diferente, na verdade é a mesma fórmula, só que adaptada para esse caso, onde o ponto P continua tendo as coordenadas x0 e y0, beleza? Então, qual vai ser essa fórmula? Essa fórmula vai ser a distância de ponto até a reta R, vai ser aqui, ó, esse módulo de AX0 mais BY0 mais C, ele vai se transformar simplesmente no seguinte, ó, MX0 menos Y0 mais N dividido pela raiz quadrada de M ao quadrado mais 1. Beleza? Então, por que eu estou pensando nisso aqui? Tem alguns motivos, tá? O primeiro é o seguinte, para resolver esse exercício, gostaria que vocês visualizassem aqui essa figura, visualizassem da seguinte maneira. Observem que, para que eu tenha tangente aqui, né, é interessante pensar que, se olharmos para a origem e para o ponto de tangência, tá vendo? A distância desse ponto à reta, a distância desse ponto à reta, vai medir exatamente a medida do raio que eu tenho. Porque a gente visualizou que o raio mede 2 unidades. E esse ponto aqui, a gente também sabe que ele é o ponto de coordenadas 0, 0. Tudo bem? Então, se eu pegar essa fórmula aqui e jogar para essa situação, atentem que aqui no lugar da distância vai aparecer o quê? 2, porque o raio mede 2. Então, 2 seria igual, aí vem módulo de m x0. O x0 vai entrar quem? O zero. Então, 0 menos y0, 0, mais n, dividido pela raiz quadrada de m ao quadrado mais 1. Olha só. E aí, o que acontece? Eu combinei com vocês aqui que a reta seria escrita como y igual a mx mais n. Então, como esse ponto aqui, ó, esse ponto pertence à reta, tá? Pertence à reta. Então, isso quer dizer que quando o x é 4, o y é 0. Então, jogando aqui, eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó, 0 é igual a m vezes 4, que é o x, mais n, beleza? E aí, se eu isolar o n aqui, quem que vai ser o n? Menos 4m. E por que você está falando isso, Leonardo? Porque aqui, nesse cara, eu troco por menos 4m. Beleza? Então, quando eu trocar por menos 4m, vai ficar assim, ó. Preste atenção. 2. Aí, esse cara aqui vai inverter, vai vir para cá multiplicando, ó. Raiz quadrada, porque ele está dividindo, m ao quadrado mais 1 é igual. Aí aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar n. Só que no lugar de n vai entrar quem? Menos 4m. Joia, joia? Então aqui vai ficar
2 raiz quadrada de m ao quadrado mais 1. O módulo de menos 4 é 4. Vai ficar 4 módulo de m. Isso me permite até simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. E aí vou meter aqui o quadrado. Para quê? Para poder cancelar a raiz. Então, vou quadrado aqui, quadrado aqui. Isso vai me dar m ao quadrado mais 1 é igual. O quadrado de 2 é 4. E o quadrado do módulo de m, como vai entrar o quadrado, então vai ficar sem positivo. Então, não preciso mais do módulo, vai ficar m ao quadrado. Esse m ao quadrado vai para lá, vai ficar o quê? 3m ao quadrado é igual a 1. Portanto, m ao quadrado é igual a 1/3. E se o m ao quadrado é igual a 1/3, quem é que vai ser o m? O m vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, e a raiz quadrada de 3, que eu vou deixar aqui como raiz de 3. Então, eu tenho duas possibilidades para o m. É claro, por isso que eu tenho as duas retas aqui. Porque eu tenho duas possibilidades para o m, tá? E, consequentemente, eu vou ter dois n's também. Por quê? Porque o n, lembrando, né, o n é igual a menos 4m. E aí, se a gente combinou que a equação da reta seria y igual a mx mais n, em qualquer caso, ela pode ser reescrita como mx menos 4 vezes m, porque eu estou trocando esse n aqui por menos 4m dessa situação. E colocando o m em evidência, eu fico com y igual a m vezes x menos 4. Bom, mas quem é o m? Tem dois casos. Então, eu tenho duas retas. A primeira seria 1 sobre raiz de 3, x menos 4. Ou então, a outra reta, que obedece à mesma situação, seria o quê? Menos 1 sobre raiz de 3 e multiplica x menos 4. E aí, isso justifica esse gabarito aqui, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu.